Quem quer receber a palavra nessa noite? Quem tem fome e sede da palavra? Então feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, tira de nós toda preocupação e ansiedade em relação à nossa semana que está por vir, porque agora queremos ouvir a Tua palavra, queremos estar com o nosso pensamento cativo, meu Deus, no Senhor, cativo, Senhor, na Tua palavra, para que a revelação do alto venha queimar em meu coração, no nome de Jesus, e que isso traga mudança, transformação. Só quem crê, diga amém, e dá um aplauso a Jesus aí para animar. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, versículo 35. Mateus, capítulo 24, versículo 35. Os céus e a terra passarão. O que os céus e a terra vão acontecer? Passarão. Mas as minhas palavras jamais passarão. O que vai acontecer com a palavra de Deus? Jamais. O tema da palavra de hoje é a igreja bíblica para hoje. Diga, a igreja bíblica para hoje. Esse texto aí, deixa ele aí hoje. Esse texto, ele foi o texto que deu base para o nome da nossa igreja, que continua sendo o nome da nossa igreja nos bancos, nas documentações, Igreja Evangélica Palavra Eterna. Depois de 10 anos aproximadamente, houve apenas uma condensação com o nome Igreja para Sempre. Aí coloca para mim Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Diz assim: e eu digo que você é Pedro. Jesus dizendo isso. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, do Hades, não poderão vencê-la. Esse texto é que deu base para a igreja para sempre. O primeiro texto deu base para a igreja evangélica, palavra eterna. E esse segundo texto, ele condensou para a igreja para sempre. Quem entendeu até aqui, diga amém. Então isso foi uma mudança que teve a ver com redes sociais. O nome era muito grande, o nome não era sugestivo. Isso não teve a ver com estratégia de marketing. Isso teve a ver com fazer uma leitura. Por exemplo, a igreja, fogo pentecostal da chama do avivamento do altar de Elias. Pô, tem igreja, sim, você vai pesquisar lá. Então, as igrejas, elas têm que se modular. Elas têm que entender que não é porque começou aquele nome, vai ficar trocando a cada 5 anos, mas não é porque começou aquele nome que vai terminar naquele nome. Eu acredito que o Igreja para Sempre, eu acho difícil, porque ele já pegou aí. Agora, o importante é que nós sabemos que tem a igreja bíblica para hoje. Porque se ela for só bíblica, ela pode ser uma ótima igreja para 50 anos atrás. E a igreja não vai voltar 50 anos atrás. Ela pode ser uma ótima igreja, hoje, bíblica, porém, para o século XVI. Um órgão aqui, aquela música. Ela é bíblica, mas ela não é para hoje. As construções. Hoje, quando as igrejas novas, modernas, de 20, 30 anos para cá, constroem igrejas, é uma arquitetura completamente diferente. Eu não quero dizer que é bonito ou que é feio. Eu só quero dizer que é completamente diferente. E se tem uma coisa, abrindo um parênteses aqui, mas só para jogar essa semente, se tem uma coisa, não esse ano, só se Deus fizer um milagre, né? E Deus é Deus de milagre. Então, se Deus fizer um milagre, eu venho aqui e falo, gente, eu pensei que era para janeiro, mas Deus fez um milagre.
Mas se tem uma coisa que, a partir de janeiro, e eu quero que você dê um amém bem forte aí, amém? Se tem uma coisa que a partir de janeiro a gente vai precisar começar a batalhar, é para termos um terreno aqui em Cruzeiro. Por quê? Porque a igreja de antigamente, bíblica, ela não precisava de muitas coisas que a igreja de hoje, bíblica, precisa. Não, mas tem o Espírito Santo e Deus faz. Gente, para com essa bobeira. Ninguém está falando do Espírito Santo. Quem gosta de um ar-condicionado no verão aqui? E o que tem a ver o ar-condicionado com o Espírito Santo? O que tem a ver essa cadeira? Quem gosta da cadeira estofada? Quer que eu ponha um banco de madeira aqui? Quem gosta dessa cadeira estofada? Um som bom. Quem gosta? Quem gosta? Um ambiente limpo, bonito, organizado. Quem gosta? Ah, não, mas se o Espírito Santo tiver, pode estar tudo bacalhado, tudo bagunçado. Pode isso? Não. Então, o que eu quero dizer? Existem demandas hoje da igreja que são diferentes das demandas da igreja de 50 anos atrás. Quando eu comecei esse ministério lá na Rua 2, nós tínhamos um bicicleteiro para 20 bicicletas. Quantas? Quando nós viemos para cá, nós passamos a ter um bicicleteiro para 10 bicicletas. Quantos? 10. Alguém aqui veio de bicicleta? O máximo que você veio é de motocicleta. Pegando um gancho no Gilson aqui. Tem alguma coisa errada? Não, mudou. As pessoas mudaram. Hoje tem uma motinha elétrica, hoje tem mais ônibus, hoje tem um Uber, hoje tem mais carona, tem mais gente com carro, tem uma motinha mais fácil para comprar. Mudou. Então, não, nós temos que deixar o bicicleteiro aqui, porque há 20 anos nós tínhamos o bicicleteiro. Está humilhando aquele que não vem, aquele que vem de bicicleta. Não, porque a gente tem um fundo ali que a pessoa abre e põe. Porque quarta-feira, eu estou dando esse exemplo, aconteceu. Chegou uma moça aqui correndo de bicicleta, porque eu não estava aqui quarto pregando, mas, meu irmão, eu sei até quantas moscas entraram aqui. Eu tenho uns 15 que eu saio ligando e tem que bater. Quantas moscas entraram? 3. Mas peraí, mas o outro falou 5, o outro falou 7. Peraí, presta atenção aí. Não, entrou 5 moscas. 5 moscas. Ah, então beleza. E que chegou uma moça correndo e tal, deixou a bicicleta, trancou e entrou correndo, porque ela queria ver a amiga, a irmã do Alisson, né? A filha do Alisson, que estava tocando teclado aqui. Dá um aplauso, nós temos um tecladista, aleluia. Até eu falei assim, eu acho que eu estou vendo a igreja errada. Eu falei, acho que estou vendo a igreja errada, ela não tem teclado? Ou será que é um espírito que está lá, do anjo do Senhor? Aí ela foi e deixou, pegaram a bicicleta, colocaram ela lá atrás. Nós não temos bicicleteiro, mas eu acho que lá atrás cabe umas 100 bicicletas, não cabe não? Cabe, né? Então, se 100 pessoas vierem de bicicleta, não tem o bicicleteiro, mas cabe ali para colocar a bicicleta. A igreja mudou. E nós temos dificuldade para mudar. Nós estamos vivendo um período agora de mudança. Graças a Deus, a igreja quando ela acompanha o pastor, é uma maravilha. Pelo menos até agora. Nós não vimos rejeição de nada, nós vimos curiosidade, e que faz parte, perguntas que faz parte. Olha, me esclarece um pouco isso aqui. Como é que vai ser? Você falou que vai ser a mesma mensagem. Não é a mesma mensagem. É a mensagem ampliada na quarta-feira, para todo mundo trabalhar na mesma visão, para todo mundo caminhar do mesmo jeito. Mas vai ter uma hora que a gente vai ter um livro estudando na quarta-feira que não está sendo pregado aqui. Você está aqui ou não? Então, esses ambientes aí, eles vão continuar. Olha, nós estamos numa série lá no GPS, de 7 semanas. Está lá no GPS. Não perde o GPS por nada, não. O que eu estou mudando? A estratégia. Eu não estou mudando o princípio. Agora, junto com essa série, o que está acontecendo? Um come e bebe, assiste um futebol, uma comunhão, alguém puxa para o lado, alguém fala, poxa, estou precisando de uma ajuda, estou numa situação difícil no meu casamento, papapá. Aquilo que o culto não consegue. Aí tudo isso aí vai convergindo para onde? Para o domingo. Quem está aqui? Não é mudar, é se moldar ao novo tempo. Diga, não é mudar, é se moldar ao novo tempo. Então, só aqui para fechar essa parte, primeiro, uma igreja tem que ser bíblica. Diga, bíblica. Não, mais forte, bíblica. A segunda, a igreja
ela precisa ser para hoje. E eu quero compartilhar com vocês, não profundamente, mas de uma maneira bem objetiva e simples, que você vai captar o que é uma igreja bíblica para hoje, que muitas coisas não precisavam há 50 anos atrás. Tinha YouTube há 50 anos atrás? Sim ou não? Precisava de equipamento de câmera? Precisava de gente filmando? Tinha painel de LED, data show? Eu lembro da Érica e o Abner passando aquele negócio, como é que chama, Érica? Não é aquela folha transparente. Tu tá rodada, irmã. Retroprojetor. Que o menino, né, não ficava assim no computador, sabe, tof. Não, ele tinha que virar a folha. Virar a folha. Quem pegou essa época na igreja aí? Pegou? Pegou? Quem pegou aí? Pegou? É que você tirava a transparência e escrita a caneta. Não era a Érica, na igreja era escrita a caneta lá. E quando a folha estava lá no meio e o Ministério de Louvor voltava a estrofe. Aí, meu irmão, aí o pau quebrou mesmo. Aí larga a mão, aí no final aí desligava a lâmpada. E quando no meio queimava a lâmpada, porque ela esquentava muito, queimava a lâmpada. Hoje funcionaria isso? Tem alguma coisa a ver com o Espírito Santo isso? Não. Então, a primeira coisa, a igreja tem que ser bíblica. E a segunda coisa, a igreja tem que ser para hoje. E eu comecei aqui a estudar um pouquinho da igreja. Claro que eu não vou entrar nisso daqui profundamente, mas olha só, vamos ampliar um pouco. Vamos ampliar um pouquinho. Na igreja da Bíblia, as mulheres eram para ficar caladas. Mulher fica calada na igreja hoje? Não. Nós anunciamos alguma mulher aqui para o dia 29? Pastora. Ou nós vamos deixar ela calada? Ela calada, tudo bem, mas se deixar o calado, eu morro. Eu tenho que falar. Eu morro com as minhas próprias palavras aqui. Mas por quê? Porque naquela época era um movimento, era uma realidade, era um preconceito com mulher. Você tem que entender o contexto. Quem é que andou com Jesus? Os 12 apóstolos. Não tinha uma mulher ali. Tinha mulher no ministério ajudando e tal, mas ali. Então era um conceito para aquela época. Agora hoje, eu vi que a Igreja Batista, não sei se é do Brasil, mas a Igreja Batista vai proibir, já proibiu, mulheres serem ordenadas ao ministério pastoral. Isso é um problema deles, não estou falando nem mal, nem contra, nem a favor, nem nada. Eu estou só mostrando. Mas hoje nós sabemos que as mulheres são treinadas, são chamadas por Deus, tem uma graça de Deus para contribuir, tem um ministério feminino na igreja. E diga-se de passagem, há mais mulheres na igreja do que homens em qualquer igreja evangélica. É 53, 55, 57% de mulheres, 42, 43, 38, 47 de homens. Então, a coisa mudou. E a gente vai agora, não, porque a Bíblia diz que as mulheres devem estar caladas. A gente tem que ter cuidado para não pegar contextos sociais, culturais, e fazermos disso uma doutrina. E aí, com todo respeito, eu tenho que ensinar, até porque tem um carinho muito grande, mas, por exemplo, foi-se ensinado durante muito tempo para a mulher usar saia. Uma igreja muito influente, a Assembleia de Deus. Ela não está sustentando isso. Não se podia assistir a televisão até 25, 30 anos atrás. Não se podia. Eu tenho amigos da Assembleia de Deus que são dessa época. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho amigos da Assembleia de Deus que devolviam um cheque para um irmão que chegou na época do cheque. Chegava uma pessoa para visitar a igreja e dava a hora da oferta, ele não tinha dinheiro, não existia cartão desse jeito. O que ele fazia? Ele pegava um talão de cheque e ele fazia lá uma oferta, R$200, cheque, dobrava e colocava. As igrejas eram menores, quando o tesoureiro pegava o cheque, ele chamava uns 10, falava de quem que é esse cheque aqui? Parece que deve ser daquela família que chegou.
Aí o tesoureiro, com o maior respeito, no final do culto, procurava e dizia, olha, a gente não pega cheque, porque só faltava ele falar assim, porque é pecado. Então, se eu puder depois fazer o depósito em dinheiro ou trazer em dinheiro, mas cheque a gente não pega. Por quê? Porque profanava o altar. Colocar um cheque. Coloca um cheque aqui para você ver se a gente devolve. Coloca aqui. Faz o teste. Põe um cheque de 10 mil aqui e fica esperando. Você vai ver ele lá no banco. Escute. Mas isso era uma realidade. Eu, quando ia pregar na Assembleia de Deus, falava para a Alessandra, saia. Ela metia o saião dela e vamos embora. Eu meti o meu ternão e vamos embora. O que era isso? Era para o dia. Era para aquele momento. Se eu for pregar numa Assembleia de Deus hoje, claro, eu ponho terno, sem problema nenhum. É a cultura deles. Mas não faça da sua cultura algo que tem a ver com doutrina bíblica. Eu, por exemplo, eu que não lembrei, mas uma hora eu vou vir de terno. Eu cheguei a ter 32 ternos. Hoje eu tenho 2. Se alguém quiser me dar um cinza, fique à vontade. Eu só tenho um azul marinho e um preto. Mas eu cheguei a ter 32 ternos. Então eu chegava aqui de terno. Mudou. Chego com a jaqueta de camurça. Mudou. E está tudo bem. Não está avacalhado o negócio. Só deu uma mudada. Agora, isso significa que eu não posso pôr um terno? Que eu chego aqui, o pastor Jeff colocou um terno, eu falo assim, ô meu irmão, pô, de terno? Aqui nós não usa terno, não. Não adiantou nada, eu fiquei do mesmo jeito. Porque a questão não é, não pode pôr terno agora, não. A questão é só entender que as coisas se movem. As coisas se movem. E o reino de Deus é orgânico, é vivo. O reino de Deus não é estático. O reino de Deus é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. Nós fazemos parte do corpo. O corpo é um organismo vivo. Jesus é o cabeça. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Agora escute. Escute isso. Eu vou ler porque não tem jeito. Não dá eu nisso aqui, não. A denominação evangélica mais antiga do mundo é a Igreja Evangélica Valdense. Ela foi fundada em 1173, nos Alpes italianos, pelo comerciante Pedro Valdo, por isso, valdense. Os valdenses participaram dos ideais da reforma protestante e hoje estão alinhados à tradição reformada presbiteriana. Se considerarmos as grandes igrejas que inauguraram o protestantismo histórico no século XVI, as pioneiras são Igreja Luterana, surgiu na Alemanha em 1517. A igreja que surgiu em 1517, você acha que ela é igual à igreja hoje? Ela é, em grande maioria, mas vive às mínguas. Continua. A partir das 95 teses de Martim Lutero, a Igreja Reformada Calvinista, estabelecida na Suíça por volta de 1536, com base nos ensinos de João Calvino. Por isso que alguém fala assim, você é arminiano ou você é calvinista? Eu sou de Jesus, irmão. Fala assim, eu sou de Jesus e eu sou biblicista. Acabou, irmão. Fica esse negócio, para. Agora eu tenho que ser de Jesus, ainda tenho que decidir. Para, não dá eu não entro nesse jogo não. Vamos lá. Surgiu na Inglaterra em 1534, rompendo com o Papa sob o reinado de Henrique VIII. A Igreja Batista, organizada formalmente em 1609. Agora, a Igreja Batista a gente já conhece um pouquinho. Você acha que a Igreja Batista de hoje é a mesma de 1609? Então, continua aqui. Na Holanda, ai, dá até nervoso de falar Holanda em época de Copa. Ai, meu Deus do céu. O sangue de Jesus tem poder. Na Holanda, por dissidentes ingleses, liderados por John Smith. Igreja Metodista surgiu no século XVIII, 1739, na Inglaterra, como um avivamento de
dentro da igreja anglicana, liderado por John Wesley. Olha os anos de igreja que nós estamos falando. E nós? Nós 2006. Aí, 20 aninhos nós estamos fazendo agora. E já mudamos. Mudamos algumas coisas nas escrituras? Não. Mas ampliamos o conhecimento. E eu vou ter que cavucar algumas coisas aqui para você entender. A igreja bíblica para hoje. Número 1. Ela deve ter um olhar para as demandas de hoje e não do ontem. Irmão, se tem um negócio que eu tenho pesquisado, é sobre essa mudança cultural pós-pandemia. As demandas que eu tinha na época era uma. Eu chegava aqui no gabinete, 9 da manhã, saía meio-dia, almoçava, dava um tempinho, chegava 2 horas, saía daqui 5h30, 6 horas. Gente atrás de gente. Com o passar dos anos, isso foi mudando. E nós fomos amadurecendo e vendo que tinha gente que vinha aqui conversar, tinha gente que vinha aqui tomar café, tinha gente que vinha aqui bater papo, tinha gente que vinha aqui porque precisava de uma direção. Aí nós começamos a observar que a maioria das demandas não era necessidade de uma direção. O que a gente fez? Começou a mudar isso. Começou a não ter café mais aqui. A galera passava e falava, tem um café aí? Era legal, era gostoso, mas chegou uma hora que não era 2 pessoas, eram 20, eram 30. Nós não vencia comprar pó de café para fazer café durante o dia. Eu estou te falando que eu sou pastor dessa igreja há 20 anos, irmão. Eu sei o que eu estou falando aqui. A demanda era uma, a demanda hoje é outra. Todo mundo corrido. Esse dia eu fui abrir a porta do quarto lá para falar com a pastora e falei assim... Fechei a porta, passou uma meia hora, ela saiu e falou assim, eu estava numa consulta. Eu falei, que consulta? Médium? Espírita? O que é consulta? O que é cortomante? O que você está fazendo, menina? Não, é minha médica. Como assim? Eu fiz a consulta. Consulta online. Mudou, irmão. Aí eu falei assim, mas não é melhor ir lá no médico? Eu falei, então, mas era só no final de julho. Agora tinha para cá agora. Eu já falei, me deu um remédio. Está aqui, vai lá comprar. Aí de repente a gente fala assim, vamos, liga a câmera aí. Eu atendo você. Ai, o pastor não quer falar comigo. Eu quero falar com você, você vai sair da tua casa, eu vou olhar a mesma cara, você vai olhar a mesma cara. Não, mas precisa de algo. Tudo bem, mas tem uma demanda que dá para a gente suprir. A demanda hoje é diferente da demanda de antigamente. Quem está aqui? Amém. Segunda coisa, a gente tem que prestar atenção, sabe o quê? Aqui começa a estreitar. É entender as contrariedades da nossa fé. Você vai ter que aprender a conviver com isso por causa das redes sociais. Antigamente, para alguém contrariar a sua fé, era no tete a tete. Hoje, contrariar a tua fé, vai lá na internet, vai lá no comentário da sua postagem, vai lá no mensagem do seu Instagram. Às vezes eu coloco um negócio, eu ganho 10 seguidores. Às vezes eu coloco um negócio, eu perco 20 seguidores. Olha para você ver. Coloca um negócio, ganha 10. Coloca um negócio, perde 20. Por quê? Porque as pessoas são assim. E está tudo bem. Você é que vai ter que aprender a lidar com as contrariedades. Você vai ter que aprender que aquele influencer famoso, ele pode uma hora falar algo, você o ama de paixão. Aí ele fala algo que é contrário à tua fé. Aí você não suporta. Você viu o que o fulano falou? Você viu o que a Anitta falou? Ei. Fala assim, ei. Você vai ter que aprender a entender as contrariedades da nossa fé. O que você não pode é se sujeitar a ela. Quem está comigo aqui? Outra coisa. Eu não vou legislar em minha causa. Essa mensagem vai rodar, então ela serve para os outros na igreja dos outros. Dúvidas bíblicas, teológicas, de fé, você tem que aprender a tirar com a sua liderança da igreja para sempre. Escuta o que eu estou te falando.
Não adianta você mandar lá no David Leonardo, o que o senhor acha do GPS? Não adianta nada. Você tem que perguntar para nós sobre o GPS. Você tem que conversar conosco sobre o GPS. Por quê? Porque hoje há uma multidão de gente falando. Esses dias eu vi uma coisa, e eu fui dar uma pesquisada. O cara estava falando como plantar igrejas, vendendo um curso. Aí eu estava inspirado, eu fui dar uma pesquisada. Ele não plantou igreja nenhuma. Ele não teve a experiência de enviar alguém. Ele não teve a experiência de ser traído. Ele não teve a experiência de se dedicar a alguém e esse alguém. Ele não teve nada. Aí ele está lá ensinando como plantar igrejas. Eu sinto muito. Me perdoe aqui. Não, me perdoe nada. Eu não respeito esse tipo de conteúdo. 12 passos para um casamento feliz. Quantos anos você tem de casado? 5. Eu sinto muito. Você deve ter alguma coisa boa, mas você não tem conteúdo para vir falar para mim. Eu sinto muito. Você vai falar para alguém que está noivo. Vamos saber colocar no... Agora não, porque é bonito, a mulher é bonita, os filhos são bonitos, 2 anos e tal. 12 passos para o seu casamento feliz. Com 5 anos? Sério? Eu quero 12 passos para o casamento feliz com quem faz 50 anos de casado. Aí eu vou respeitar. Porque eu tenho 32. Aí eu vou respeitar. Agora, 5 passos, 1 aninho. Ai, nosso casamento, a gente descobriu 5 coisas que a gente faz. A gente não dorme brigado. Com 1 aninho? Não, não dorme mesmo, não. Não, não dorme. Não, com 1 aninho não dorme. Não, não dorme, nem dorme. 1 aninho não dorme. Então, gente, vamos puxar o conhecimento para o alto aqui, amém? Porque é a igreja bíblica para hoje. Você confirme suas dúvidas com a sua liderança. E outra, pergunta, por exemplo, você chega ali para o pastor Jefferson. Pastor Jefferson, esse negócio assim ser acertado. O pastor Jefferson, ele tem que ter a resposta que eu teria. Se ele não tiver a resposta que eu teria, o que ele tem que fazer? Eu vou ver com o apóstolo, eu nunca parei para pensar nisso. E está tudo bem. Apóstolo, me perguntaram aqui se Adão tinha um umbigo. Adão tinha um umbigo? Falou, não, para mim Adão não tinha umbigo. Porque o umbigo é da ligação de alguém com alguém. Então ele nasceu do pó da terra. A não ser que tivesse uma minhoca andando à toa lá, ele nasceu e teve que tirar a minhoca e deram um pontinho. Não tem, pronto, está tranquilo. Não, porque eu vi lá na internet, o que você viu na internet, me perdoe. Não, me perdoe não. Eu não posso respeitar. Porque quem te alimenta aqui todo domingo somos nós, a liderança. Posso ouvir um amém aqui ou não? É maravilhoso, muitos louvores, mas valorize quem está aqui em cima adorando a Deus com você. Não, obrigado por 2, amém. É muito importante você ver aquelas fotos com a mãozinha assim, seja bem-vindo, mas valorize quem está ali entregando uma balinha de hortelã para você não entrar com um bafo de onça aqui. Sim ou não? Sim ou não? Outro, marcas da igreja bíblica para hoje. A gente precisa se conhecer como ser humano. Você precisa entender um pouquinho do teu temperamento. Sim, você precisa. Você precisa. Você precisa. Você precisa sim. A gente está tendo. A gente está tendo que. Hoje não dá. Você tem que ser pastor, psicólogo, construtor, arquiteto. Você tem que ser médico, juiz, advogado. Hoje você tem que ser youtuber, você tem que gravar vídeo. Mudou. Então, ajude, porque a igreja bíblica para hoje precisa entender sim. Eu fico imaginando pregar sobre depressão na época de Jesus. Está maluco? Pregar sobre a mulher estéril, Deus vai trazer vida. Você está maluco, porque a mulher estéril é considerada maldita. Depressão, demônio. Agora hoje, a gente sabe que não é. Que tem e que não tem. Porque é muito fácil tudo se atribuir ao diabo. Ai, minha vida financeira, o diabo. Não, mas calma aí, vamos dar uma olhadinha na sua vida financeira, porque pode ser que o diabo seja você mesmo, irmão, pelo amor de Deus. O diabo está falando, Deus me livre, não tem nem como eu estragar mais a vida dele. Olha o que ele já faz com a vida dele. Eu nem preciso, ele já está trabalhando para mim lá. Então a gente precisa o quê? Estudar sobre comportamento humano, saúde humana. Melhorar um pouquinho isso. Tem gente que está precisando de um milagre, mas porque ele não cuidou da saúde dele. Mudou.
Agora, para quem não sabe, nos tempos lá atrás, se fazia no máximo uma refeição por dia, uma. Hoje tem gente que faz 7, faz 5, uma. Então era mais difícil alguém obeso. Só rico eram obesos. Por isso, quando você vê filme antigo, tem lá o rei gordão, é porque é rico. Era sinal de riqueza, porque o restante não é rico não, irmão. É tudo magrinho, sequinho, comendo uma vez por dia, comendo pouco. Quem está aqui? Outra marca. Você tem que deixar claras as suas convicções bíblicas. Olha, aqui eu quero falar especialmente com a juventude, porque os mais velhos já são mais cascudos. Olha, jovem, na faculdade eles vão fazer de tudo para você largar a tua fé. Eles vão fazer de tudo. Eles vão falar que o pastor te manipula, eles vão falar que a igreja manda em você, mas vai pegar pesado, vai falar que você não tem pensamento próprio, vai falar que a igreja fez lavagem cerebral. Por quê? Porque está mais intenso. E se você não ficar claro com as suas convicções bíblicas, você não suporta. Já pegou seu dinheiro para levar lá para o pastor? Vai lá levar seu dinheiro para o pastor. Antigamente era só no tete-a-tete isso. Hoje está lá nas redes sociais. Esses dias vi um cara, hoje vai ter que ser assim. Agora também eu estou vendo exemplo. Tudo que a gente vê lá nas redes sociais, a grande maioria acaba vendo, na dúvida, a gente vai ter que chegar aqui, estava conversando com os pastores, a gente vai ter que chegar aqui e falar sobre isso. Coisa que não acontecia. E vai passar a acontecer. Por exemplo, vou ter que mexer. O Neymar é de Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Ele não põe lá o adesivinho em Jesus? Põe ou não põe? Ele não ajuda até a igreja evangélica? Sim ou não? Ele não está sempre ali envolvido num escudo doméstico? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E as pessoas estão olhando para o Neymar é referência. Sim ou não? Sim ou não? Coloca a faixinha. Só que esse dia ele foi entrar no treino e pá, pá. Eu não tenho nada contra. Mas quem está vendo? Sem as convicções bíblicas. Eu sinto muito, irmão. Eu sou seu pastor. A Bíblia diz que eu velo pelas suas almas, viu? E que eu vou prestar conta. A gente tem que ter cuidado, porque senão o glamour... Daqui a pouco uma mulher famosa acaba com um casamento, vai para um novo casamento e ela é heroína. Ela é heroína. E o cristão está achando isso normal. Ô, gente, o papo é reto, nós estamos na reta final. Jesus está voltando. Um dos sinais é que o amor de muitos esfriaria. E você vê que as pessoas hoje, eu espero que você não faça parte disso, mas estão muito superficiais. Elas estão te abraçando e elas estão ali já fazendo um contrato contrário a você. Ela te trata bem, ela fala, aposto, é gente boa e tal, e chega ali e está assim, não, porque eu estou por aqui, mas não sei até quando. Vê se isso é papel. Agora, e lá fora, o crente vê os artistas fazendo isso, não, mas isso é assim mesmo, porque é complicado, né? E cheio de like. Não, você tem direito de ser feliz. Não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não, porque não sei o quê. Peraí. A igreja bíblica para hoje, ela vai ter que deixar clara as suas convicções bíblicas. Você não tem que ter dúvida. E o aborto, olha que tema tão resolvido. Gente, se a pessoa foi abusada, o cara seja preso, dê lá o medicamento químico que deixa ele nunca mais fazendo isso. A menina, complicadíssima, claro, é um assunto delicadíssimo. Só que entre assuntos delicados e a palavra de Deus, nós temos que o quê? Então, você vai ter seu filho, eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Está repreendido em nome de Jesus. Mas, biblicamente, o que eu vou fazer? Não, minha filha, você não vai passar por isso não. Você vai tirar. Filha, infelizmente, eu não sei o que Deus tem para a tua vida. Mas a gente põe para doação. Infelizmente. A gente cria. Mas a gente matar? Não, filha, aí não dá. Aí não dá. Porque tem gente que engravida no adultério e manda tirar. São assuntos.
são assuntos. E que se você não tiver as suas convicções bíblicas, lá vai achar normal. Lá vai achar normal. Lá vai achar normal. Você tem que deixar claro. Outra, marca. Aprenda a lidar com as mudanças mais rapidamente. Gente, na igreja, eu disse aqui semana passada, é o lugar aonde mais se é difícil fazer mudanças. É porque a gente mistura o santo com o profano, com a mudança. Calma, santo é santo, profano é profano. E o que lá vai ser mudado é no santo, não é comprometer a palavra de Deus. Não é comprometer o princípio. É uma mudança geográfica, é uma mudança estética. Quando que nós iríamos imaginar uma igreja preta há 20 anos atrás? Nunca. Há 10 anos começou esse movimento. E já está mudando de novo. A gente já mudou, nossa parede já era mais escura. Hoje já está um begezinho. Daqui a pouco você vai chegar aqui, o forro está branco. Ah, mas por quê? O Espírito Santo falou, não, porque mudou a arquitetura, a gente vai se moldando. É só isso. Cadeira preta, mudou. Está tudo certo. As mudanças são mais rápidas. Quem está aqui, diga amém. Mais uma. Marca. Isso aqui é tratar as trocas de liderança e de membros com mais tranquilidade. Antigamente, era muito difícil uma pessoa... Hoje eu vim conversando com a pastora no carro. As pessoas pensavam 10 vezes antes de sair da igreja. E quando um amigo ou uma família de amigos saía, ele não saía. Não, eu não vou sair da igreja, não. Esse problema que você tem lá é um problema seu. Eu estou aqui, nós somos amigos, você vai lá no culto do A, eu vou aqui no meu culto, depois a gente se encontra. Eu não tenho nada a ver com esse problema. Não, eu não estava na hora. Eu não vou comprar essa briga, não. Hoje, qualquer probleminha, aquele que está bem, sai junto com aquele que está mal. E isso não é só na membresia, isso também é na liderança. O líder, quando ele começa a apodrecer, ele tem que arrumar alguém para estar com ele, para entrar no barco dele junto. Isso é mais normal que andar para trás. Agora, você é que tem que ter discernimento. Você que é que tem que ter visão espiritual. Você que tem que ter o teu coração firmado em Deus, a ponto de falar, mas peraí, por que você está me sujando com esse negócio? Por que você está me jogando agora esse tipo de conversa, sendo que você nunca teve esse tipo de conversa? Eu não estou entendendo. Não, porque você é meu amigo, eu confio em você. Conversa, irmão. Golpe de Estado. As trocas hoje são muito mais comuns. O Instituto fez uma pesquisa. Há 50, 30 anos atrás, uma pessoa ficava em média de 12 a 15 anos numa igreja. 12 a 15 anos numa igreja. Hoje, média, 5 anos. É horrível para mim isso. Que quero as pessoas, mas eu não posso ignorar isso. Tem motivo de trabalho, tem motivo de amizade, tem motivo de namoro, tem motivo de faculdade, tem motivo de problemas dentro da igreja com alguém. Tem várias coisas. Então, o que a gente entende? Que hoje, essas trocas têm agenda. Agenda. A pessoa tem um nível de trabalho, mudou. Como é que ela faz? Eu não consigo. Por isso que a gente tinha dificuldade. Agenda de culto, reuniões ministeriais e agenda de GPS. Um líder de GPS, que automaticamente era um líder de ministério, e vocês me perdoem, eu tenho que estar tratando algumas coisas por um tempinho para impregnar bem quem está, porque quem chega, meu irmão, ele chega, a cantiga já mudou, ele nem sabe como é que era a antiga, mas quem está, a gente tem que dar assim essa ênfase, fica meio didático e tal, para você ir absorvendo. Quem está aqui? A pessoa vai no GPS, ela vai criar um nível de conexão ali, ela vai criar um nível de ambiente ali. É o Gilson com a Dani que vai pegar alguém que está ali e vai trazer mais para perto.
vai mostrar para ele um outro lado. O lado o quê? Do relacionamento. Você tem um lugar agora, você tem um ambiente, nós somos de lá, e papapá. Agora, o que não pode é esse tipo de tratamento ser para jogar fora. Eu coloquei um negócio no grupo para eles ali. O líder de um GPS. É o quê? É para ele agregar, não é para ele jogar as mágoas dele em quem está chegando agora. Você sabia que quando você dorme, um monte de neurônio seu morre e um monte de neurônio nasce, e quem passa a informação são os neurônios que não morreram? Olha que coisa doida no corpo. Então um neurônio morreu, o outro nasceu, não tem nada, o outro já contamina ele. Abre as suas mãos aí, abre as suas mãos. Em nome do Senhor Jesus, que você seja um discipulador para agregar e não alguém para separar no nome de Jesus. Dá um aplauso aí. Outra característica, escute. Dar cada vez mais oportunidade de crescimento espiritual e não evento. A igreja bíblica para hoje é essa. Aí eu fiz uma avaliação aqui. Nós temos, vou tirar o domingo. Como na quarta a gente só mudou o formato, eu vou colocar. Você tem quarta-feira para crescer espiritualmente agora no GPS. Você tem a Escola do Crescimento Online, que são 4 módulos de aproximadamente 16 horas, cada módulo, que você adquire no teu celular, no teu computador, e você assiste no conforto da tua casa para você aprender Bíblia. Você tem o DNA, você tem a aula de batismo, e você tem a escola de voluntário. Quem está chegando e quem já está, temos o imersão, que é um período que agora em agosto vai ter, é um período intensivo de ensino aqui na igreja. Gente, crescimento espiritual, a gente tem uma trilha poderosa. Agora você que tem que trilhar nela. E você que tem que influenciar os novos que vão chegando para trilhar nela. Quem está aqui comigo, diga amém. Outra coisa, gerar valores entre pessoas. A igreja bíblica para hoje, olha, a gente, graças a Deus, tem uma estrutura maneira, dá para muita gente, dá para 2 cultos com 800 pessoas sentadas, tranquilo aqui. Só que veja só, muitas igrejas hoje não têm esse nível de estrutura, mas ele agrega valores, e aí é onde entra o que eu estava te falando, o GPS. A maioria dessas igrejas, porque nós temos um fato de um irmão aqui da igreja. Ele foi determinante. Ele era a família daqui da igreja, mudou para outra cidade, foi numa igreja, falou que foi 1 mês na igreja, entrava e saía. Aí foi numa outra igreja. Chegou na entrada, alguém já falou: ah, você sabia que tem uma sala infantil para os seus filhos? A professora já, quer ir lá? Aí ele foi. Na hora de ir embora, qual que é o seu nome? Qual que é o seu telefone? Ah, legal, você quer que eu te mando uma mensagem? Mandou uma mensagem, ligou, aonde você mora, vem aqui em casa. Aí não foi a primeira semana, não foi a segunda, resumindo, foi a terceira. Ficou, irmão. Por quê? Porque ele encontrou um lugar. E era da nossa igreja aqui, mudou da cidade. Encontrou um lugar que acolheu ele, não no culto. No culto, maravilha, estrutura, mas acolheu ele para a vida. Ou seja, gerou valores. Levante a sua mão aí, eu quero declarar em nome de Jesus. O Espírito Santo está colocando um batismo novo na tua vida. Você não vai ficar só participando, você vai ser o agente movedor do reino de Deus. Dá um aplauso ao Senhor. Caminhando para o final aqui, ó. Parece a mesma coisa que eu já falei, mas não é. E eu vou explicar. Não ceder à pressão de aceitação com que a Bíblia condena. Aqui está uma virada. Aqui está uma virada. A igreja bíblica
para hoje, ela tem que ter cuidado para não aceitar o que a Bíblia condena. Irmão, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós não estamos aqui para procurar saber a vida de ninguém. Deixa eu te contar uma aqui. Quem serve no ministério tem um nível de triagem. Quem é membro, não, irmão. Eu não fico aqui pesquisando vida de membro de igreja. Eu não fico aqui acessando rede social de membro de igreja para saber onde vai, onde está, o que está fazendo. Você não espere isso do apóstolo. E se tiver algum líder fazendo, está fazendo por conta própria. Eu não tenho essa direção aqui, não. Agora, as pessoas que servem, aí ela tem que estar num grauzinho maior. Por isso que você tem que ficar bem atento. Quando alguém que de repente estava servindo e não está mais, não significa que tenha algo errado, mas pode ser que tenha. Então, muito cuidado para você comprar uma briga, porque você não conhece toda a história. Você não conhece os dois lados. E lá na sua casa, lá na sua escola, lá no seu trabalho, cuidado para alguém não fazer de você alguém que vai concordar com o que a Bíblia condena. Gente, vamos lá, vamos aqui forte aqui. Deixa eu falar uma coisa. Está uma moda nesses últimos 10 anos. Uma moda. Moda. Tomar vinho. Irmão, vem cá, você tem que saber as convicções do apóstolo aqui. Está uma moda. Ah, porque tomava vinho. Eu conheço pastores que tomam vinho. Primeiro, eles não tiveram problema com bebida. Eles não mostram que tomam. Por que não mostra que tomam? Pense nisso. Segundo, a embriaguez não é fruto de uma atitude. A embriaguez é fruto de uma continuidade de atitudes. O beberrão não é fruto de uma atitude. O beberrão, ele é fruto de um estilo de vida. Sabe aquela pessoa? Eu já vivi isso. Tem um churrasco, tem que ter uma bebida. Vai ter uma festa, tem que ter uma bebida. Chegou um final de semana, tem que ter uma bebida. Tudo tem que ter uma bebida. A gente não acha que isso é beberrão, mas é beberrão, porque tudo tem que ter uma bebida. Aí chega uma família aqui, que viu na internet um lugar de restauração e salvação. E o marido tem problema com álcool. Ou um filho. Como é que a gente separa? A gente não ensina para aceitação? Irmão, cada um bebe, toma, faz o que quer da vida. O que quer. A igreja é assim. Só que saber, aí é comigo. Esses cortes, eles trazem, sabe o quê? Fanatismo. Isso é religiosidade. Quem é que está fazendo isso? É os que estão bebendo. É os que estão enchendo a cara. Que começou tomando um cálicezinho de vinho, foi para 2, foi para 3, foi para a adega, foi para o chopp, foi para a batida, foi para a caipirinha. Ele foi, só não foi da noite para o dia. Mas ele foi. E nós nascemos debaixo de algumas convicções que não tem a ver com o meu prazer, nem com o meu passado, nem com o meu desejo. Tem a ver com a Bíblia. Tem a ver com a Bíblia, não tem a ver comigo. Quantas pessoas eu conheço que abandonaram a bebida e voltaram? Eu vi uma frase que dizia assim: o duro é a pessoa viver no pecado, acreditando que está andando com Jesus.